Olá, meu amiguinho e minha amiguinha. Às vezes você sente medo? Se você falou que sim, preste bem atenção na música que nós vamos cantar agora, porque vamos aprender um grande motivo porque não precisamos ter medo. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Então, por que nós não precisamos ter medo? Porque Jesus está sempre conosco. Em Hebreus 13, versículo 5, Jesus falou: não te deixarei, nem te desampararei. E sabe, tem pessoas que ficam muito preocupadas com o dia de amanhã, ficam preocupadas com o futuro. Mas também na Bíblia, em Mateus 6,34, Jesus falou: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque deixai que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz do coração. O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão, pois sabe, não muda e sempre te ajuda. O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão. E se você estiver preocupado, você tem algum problema, o que você deve fazer? Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe, hoje de manhã tinha uma coisa me preocupando e eu orei, eu entreguei para Deus e aquilo parou de me preocupar. Faze oração bem cedinho, ao meio-dia assim também. Faze oração à noitinha, que é Deus quem te sustém. E quando a gente entrega os problemas a Deus, como a gente leu, a paz de Deus vem e enche o nosso coração. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Falando em Cristo, agora a professora Cláudia vai chegar. Vamos cantar mais umas músicas, continuar a memorizar nosso versículo e ouvir mais uma história maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Olá, crianças, nós vamos cantar o corinho Escutando, pois Jesus nos fala. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Sabe, às vezes você ouve, mas não obedece. E essa música diz assim: escutando, pois Jesus nos fala, escutando para
obedecer. Então, que nós possamos ouvir para obedecer, não somente ouvir. Então, nós vamos cantar novamente. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Vamos orar nesse momento, crianças, feche seus olhos para falarmos com Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nós temos, que nos dá instrução para vivermos. Que nós possamos sempre ouvir para obedecer os Seus ensinamentos. Abençoe cada criança que está nesse momento ouvindo. E que se alguém precisa de saúde, pedimos ao Senhor que o Senhor os conceda. Também os abençoe, Senhor, no decorrer desse dia. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos falar o nosso versículo. Será que você já sabe de cor? Vamos lá. Tente falar de cor com a professora. João 14, de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 ao 3. Agora, quem estiver ouvindo, só os meninos vão falar comigo agora, tá bom? Então vamos lá? João 14, de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 ao 3. Agora, só as meninas, tá bom? Vamos falar comigo. João 14, de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 ao 3. Agora nós vamos cantar a música Meu Corpo é a Casa de Deus. E a história de hoje conta que certa vez Jesus estava ensinando uma multidão na Judéia. E de repente chegou ali um jovem bem vestido, né, com as suas roupas caras. E ele chegou e ele se prostrou diante de Jesus e falou: bom mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Ele tinha ouvido falar que Jesus estava falando sobre um reino futuro. E ele queria saber o que ele tinha que fazer para ele ir para o céu, para ele receber a vida eterna. E aí então, Jesus começou a lembrá-lo sobre os 10 mandamentos.
não terá outros deuses diante de mim, honra o teu pai e a tua mãe, não furtarás, não roubarás. E Jesus foi falando os mandamentos. Aí ele falou para Jesus assim, mas eu já obedeço esses mandamentos eu conheço esses mandamentos desde criança, desde a minha mocidade. O que eu devo fazer mais? E aí então, Jesus, que conhece o coração das pessoas, ele conhece tudo que se passa. Jesus sabia o que ele precisava. E Jesus olhou com amor para aquele jovem e falou assim, falta-te uma coisa. Por quê? Porque Jesus nos conhece e Jesus sabia exatamente o que se passava no interior daquele jovem. Jesus sabia que o amor dele era o dinheiro. Jesus sabia que ele já quebrava o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Para ele, o dinheiro era mais importante. O Deus dele era o dinheiro, então ele já quebrou o primeiro mandamento. Ele disse que já conhecia desde a sua infância. E Jesus então, olhando para ele, falou assim, ó, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem, segue-me e terá a vida eterna. Aí aquele jovem rico, como assim? Dar tudo que eu tenho, vender tudo e distribuir para os pobres? Jamais, eu não posso fazer isso, dar tudo que eu tenho. E a Bíblia fala que o rosto dele se entristeceu, ele mudou o semblante de tristeza. Por quê? Porque o amor dele era com as coisas deste mundo. Ele amava mais o que ele tinha aqui do que a vida eterna. Só que a nossa vida aqui, ela é passageira, né? Nós vivemos 70, 80 anos aqui na Terra. É pouco tempo se comparado com a eternidade que não tem fim. Mas aquele jovem, ele não estava preocupado tanto assim com a eternidade, porque o dinheiro era mais importante e aquilo entristeceu o seu coração, mudou o semblante dele e ele jamais, eu vender todas as minhas propriedades, tudo que eu tenho, dar para os pobres por causa da eternidade. Sabe o que aconteceu? Aquele jovem, ele virou as costas e foi embora, porque ele era muito rico e ele não queria desfazer das suas propriedades. Então, Jesus começou a explicar para os seus discípulos que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como assim? Quer dizer que os ricos não vão entrar no céu? Aqueles que colocam o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, que ama as riquezas mais do que a Deus, que o seu dinheiro é o Deus da sua vida. A Bíblia fala que essas pessoas é mais fácil passar um camelo no fundo de agulha. Você sabe o que é o fundo de uma agulha? Sabe quando a mamãe passa assim a linha na agulha para colocar um botão na roupa que caiu ou fazer uma barra numa calça? Aquela aberturinha lá que a mamãe passa, a linha é o fundo da agulha. E Jesus falou assim que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Por quê? Porque muitos ricos, o seu amor e o seu Deus é o dinheiro. Não tem espaço para Deus. Estão preocupados com as coisas daqui, com o dinheiro, com a fama, tudo aquilo que o dinheiro pode dar, e não estão preocupados com a eternidade. E aí os discípulos falaram assim, mas como assim? Quem vai entrar no reino dos céus então? O rico não pode. Aí Jesus falou, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Jesus queria ensinar aos discípulos que, por exemplo, o Lázaro, ele foi para o céu porque ele creu em Jesus, não era porque ele era pobre. O rico, ele foi para o inferno, não é porque ele era rico, mas porque ele desprezou
as coisas de Deus e a Jesus. E aí então Pedro falou assim: Senhor, e nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus explicou para Pedro: olha, ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, campo, por amor de mim, por amor do Evangelho, que nesta vida não receba 100 vezes mais em irmãos, irmãs, em campo. Jesus estava falando que Ele sempre retribui aquilo que nós fazemos por amor dele, por amor do Evangelho. Quando nós falamos de Jesus, quando nós fazemos as coisas para a obra de Deus, que Ele sempre vai retribuir. Nunca nós damos mais para Deus do que Ele nos dá. Sempre Ele nos dá muito mais. E nós vamos ser surpreendidos no céu, porque às vezes pessoas que nós achamos aqui que essa pessoa faz muito, muito, e ela é uma pessoa importante, às vezes chegar lá no céu e ela vai ser envergonhada, ela vai sofrer muitas perdas. Mas alguém simples, que passou despercebida, quando chegar no céu, nós podemos ver que essa pessoa, ela pode ser importante, ela pode ser honrada e presenteada no céu. Então, tudo que nós fazemos para Deus aqui na terra, Ele vai nos recompensar. O que precisamos fazer, então, para herdar o reino dos céus? Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Nós precisamos amar, confiar e obedecer Jesus. E aí, nós vamos ter o reino dos céus. O rico desprezou a vida eterna, mas nós podemos escolher a vida eterna quando nós escolhemos Jesus. Vamos fechar os olhos e nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar e todo aquele que crê recebe a vida eterna. Que cada criança, Senhor, que ouviu a Tua palavra possa escolher receber a vida eterna. Não trocar pelas coisas terrenas, pelos bens materiais, pela fama, mas que possam sempre escolher Jesus e que eles possam servir e obedecer e te amar. Abençoe cada um, Senhor, dê entendimento para que possam compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!